Capítulo 13 do livro Dimensões do Espírito. Modificando o tempo, mudando o passado. Se nós podemos ir ao passado, podemos modificá-lo? Ou só podemos ser testemunhas do passado, não podendo modificá-lo? Se podemos modificá-lo, devemos fazê-lo? Há uma grande diferença entre uma visão e uma viagem dimensional. Na visão, você é testemunha de algo que está acontecendo, mas o que você vê é uma imagem, a qual você não pode alterar dependendo do que está sendo apresentado diante de você. Isso é dado para o conhecimento da pessoa para que ela entenda ou compreenda algo. Outra coisa é uma viagem dimensional. Para que seja uma viagem, você deve abandonar um ponto e se dirigir a outro. Logo, isso é mais profundo e você não só é testemunha de algo, mas está dentro da visão. Dentro do que acontece, você pode interagir e ser parte daquilo. Por exemplo, em uma visão, você pode ver fogo, rios, mares e pode aprender, mas não sentirá o calor das chamas e nem o frescor das águas. Mas, em uma viagem dimensional, estas coisas podem chegar a afetar você. Como já vimos, Ezequiel, por exemplo, em uma viagem dimensional, recebeu a ordem de cavar na parede. Assim, ele estava interagindo dentro da visão, porque esta era uma viagem dimensional. Tendo esta verdade, que dentro de uma viagem dimensional podemos fazer algo, intervir dentro dessa dimensão, é que deveríamos nos perguntar: se a viagem dimensional não é no tempo presente, como podemos modificá-la? Bem, sobre isso compreendamos o seguinte: Ezequiel é lançado em uma viagem dimensional em sua época presente e não só participou da visão, mas interveio no curso normal dela. Vejamos que ele se aprofundou tanto nessa participação que isso afetou a ordem normal das coisas e modificou o futuro imediato na Terra. As Escrituras dizem que, enquanto Ezequiel profetizava, o Espírito dentro da dimensão profética, na Terra, um dos principais sacerdotes morre. Isto é, ele afetou o futuro imediato ou paralelo à dimensão espiritual. A realidade da Terra foi alterada. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e eis que estavam à entrada da porta 25 homens, e no meio deles vi a Joazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaias, príncipe do povo. E disse-me: filho do homem, estes são os homens que maquinam a iniquidade e dão ímpio conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas, esta cidade é a caldeira e nós somos a carne, portanto profetiza contra eles, profetiza ao filho do homem. E caiu sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor, assim tendes dito, ó casa de Israel, pois eu conheço as coisas que vos entram na mente. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: vossos mortos que deitastes no meio dela, esses são a carne e ela é a caldeira. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Vós temestes a espada, e a espada eu a trarei sobre vós, diz o Senhor Deus. E vos farei sair do meio dela, e vos entregarei na mão de estrangeiros, e exercerei juízos entre vós. Caireis à espada, nos confins de Israel vos julgarei, e sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeira, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel
Vos julgarei e sabereis que eu sou o Senhor. Pois não tendes andado nos meus estatutos e nem executado as minhas ordenanças. Antes, tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão em redor de vós. E aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaias. Então caí com o rosto em terra e clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor Deus, darás fim cabal ao remanescente de Israel? Ezequiel 11, versículos 1 ao 13. Pode-se afetar as coisas no ambiente natural a partir de uma dimensão espiritual. Nesse relato é que as dimensões espirituais, ainda que em muitos aspectos inatingíveis, são mais fortes ou mais poderosas que as dimensões naturais, pois certamente na viagem dimensional, Ezequiel vê o que está acontecendo no templo e como traíam a verdade adorando imagens. Ele viu o que faziam os encarregados do templo, que eram os que tinham as chaves, a custódia da casa. E se vamos ao ponto, era o mesmo sumo sacerdote, pois era ele quem tinha que ver tudo o que acontecia ali. Sem seu consentimento ou participação, nada aconteceria. Ezequiel, em sua viagem dimensional, explode a profecia. Volta ao mundo natural, compungido pelo que tinha visto, e então chega a ele essa notícia, que o sumo sacerdote havia morrido, e isso aconteceu enquanto ele libertava a profecia. Vemos aqui verdades grandiosas. Devemos saber brigar no ambiente espiritual, não no natural, mas no dimensional, pois uma vitória ou derrota nesse ambiente provocaria uma consequência de triunfos ou fracassos no ambiente natural. Em várias passagens das Escrituras, lemos de um povo que habita em casas sem muros, nem portas e nem fechaduras. Poderia parecer que há princípios naturais que não funcionam no mundo dimensional. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, habitando todos eles sem muro e sem ferrolho nem portas, a fim de tomares o despojo e de arrebatares a presa, e tornares a tua mão contra os lugares desertos que agora se acham habitados, e contra o povo que foi congregado dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens e habita no meio da terra. Ezequiel 38, versículos 11 e 12. Você está tranquilo na sua casa, descansando em uma noite, mas de repente começa a sonhar, sem querer nem pretender. De repente, nós somos surrados por dimensões e demônios que atacam sua mente. Sem que seja proposta, a guerra chega até você. E mais, sua casa continua com as portas fechadas e cheias de muro ao redor, mas sua casa espiritual não tem nem fechadura, pois, para um espírito, esses limites não funcionam. Bem-aventurado o que confia no Senhor, pois as Escrituras nos garantem que Ele seria nossos muros e que as portas que Ele fecha ninguém abre. Estamos falando de portas dimensionais que devem ser fechadas por pactos de santidade com o Senhor. Bem, então estamos dizendo que, a partir das dimensões do Espírito, podemos intervir e alterar o presente e o futuro imediato, como demonstram as Escrituras. E o passado, podemos alterá-lo? Partamos de um ponto em comum. Tudo o que está nas Escrituras, repito, tudo o que está registrado na Bíblia não pode ser alterado. Mas os demais acontecimentos, sim. As Escrituras me demonstram que o passado pode ser mudado e o tempo não existe nas dimensões do Espírito. Tudo é presente, como vimos em capítulos anteriores. Portanto, o que nós chamamos de passado, para Deus, é presente.
Por causa de sua onisciência e como o Senhor não é Deus de mortos, mas de vivos, isso significa que ele não é um Deus do passado e sim um Deus que está vivo no presente. Então, ele pode alterar tudo e não há coisas impossíveis para ele. Portanto, se Deus pode mudar qualquer coisa no presente e para ele o passado é presente, então ele pode mudar nosso passado como se fosse nosso presente. Vejamos o que acontece na cruz. As Escrituras declaram que Deus toma os nossos pecados, feitos no passado, e nos limpa deles. Ele não só os perdoa, como apaga, isto é, ele os destrói. Isso significa que para Deus, se você perguntar por um dos meus pecados, ele dirá: isso nunca existiu. Procure-o. Onde está? Mostre-me se você pode. E por mais que procure, ele não existe mais. Foi totalmente destruído desde que houve a confissão, o arrependimento e o sangue de Cristo nos limpou. Para isto apareceu o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. João 3:8. Se existiu no passado, deixou de existir no presente. Então podemos dizer que, desde o presente, se pode mudar o passado. Bem, vamos direto então. Se Cristo os apagou, os eliminou, para que ele nunca mais os recorde, então, vendo no tempo presente, eles não podem mais existir, pois se Deus pudesse vê-los, então não estariam perdoados. Logo, para que estejamos limpos, esse pecado no presente já não está em nós, pois sem santidade ninguém vê a Deus. Bem, no futuro jamais existirá, pois se não temos o pecado agora, daqui para frente, ele não pode existir. E o mais glorioso é que Deus vai ao passado, onde esse pecado foi gerado, e vendo o momento em que ele aconteceu, o apaga, o desfaz, destrói e apaga essa parte da nossa história, ficando como se nunca tivéssemos vivido tal coisa. Pois desfazer as obras do diabo para Deus não é nos limpar, pois isto seria nos limpar das obras do diabo. A palavra desfazer tem a ver com fazer o mesmo, mas na direção contrária. Se eu avanço 100 metros adiante para desfazer isso, não é suficiente ficar parado, é necessário que eu retroceda 100 metros até o lugar onde comecei a fazê-lo. Isso é glorioso, pois Deus diariamente altera há milhões de passados em só um instante. A cada dia, ele olha nosso ontem e conforme vamos confessando nossas maldades, ele vai desfazendo nossas más obras com seu sangue para que, quando estivermos com ele, seja perfeito. Para que a eternidade seja perfeita, então a maldade não pode existir. E para que não exista a maldade em nós, ela teve de ser destruída no presente e passado. Tentarei explicar isso. Quando uma pessoa precisa de cura da alma, devemos ver quando se originaram essas feridas e ajuda bastante se a pessoa lembrar quando tudo começou, para podermos fechar essa porta. Agora, nas dimensões espirituais, pode-se não só fazer isso, como se pode batalhar contra os maus espíritos que ocasionaram as maldições e obrigá-los a sair da pessoa. Tem vezes que, vendo uma gravação do passado de uma ministração, sinto a unção sair do meu corpo, precisamente no momento em que na gravação a pessoa está sendo tocada pelo poder de Deus. Agora, se essa pessoa já foi ministrada no passado, para onde vai a unção que sai hoje? Simples, a unção atravessa o espaço-tempo e unge a pessoa no passado como se fosse o presente. Logo, no dia em que ministrei essa pessoa, supondo a semana passada, ela não foi tocada só pela unção que saía de mim naquele momento, mas esta foi reforçada por uma dupla unção que vinha desde o futuro, do momento em que viu essa gravação, uma semana depois.
glorioso, forte e real. Resumindo, o passado que aconteceu não pode ser mudado da perspectiva humana, mas muito do que aconteceu ontem, passado, é pelo que fazemos agora. Muitas das coisas que temos registrado que aconteceram, não só aconteceram com a participação das pessoas daquele presente, mas também eram fortalecidas pelo espírito dos profetas de outras gerações passadas e futuras, que aprenderam a se deslocar no tempo para pelejar nos momentos mais estratégicos da história da humanidade. O fim da história da humanidade é tão importante que Deus não o deixa ao cuidado só de uma geração, mas também há guardiões, o espírito dos profetas designados para custodiar o destino da igreja em diversas épocas ao mesmo tempo. Continuação do capítulo 13 do livro Dimensões do Espírito. Subtítulo: Transferência de Espírito para Espírito. O homem espiritual treinado pode se deslocar à distância e guiar seu corpo espiritual para ungir, curar e ministrar outras vidas. A Bíblia nos fala de uma experiência que houve ali nos céus, das visões do profeta Zacarias e a visão que teve do sumo sacerdote Josué. Tirando a verdade paralela do que aconteceu com Josué nos dias em que viveu, vemos aqui que a figura desse sacerdote se apresenta vestido de vestes vis que são transformadas em algo honroso. Não tentarei dizer qual é a revelação principal, pois podemos compreender diversos significados, mas quero pegar essa passagem para detalhar como se procede nas dimensões espirituais. Vemos que existe uma dimensão onde é possível juntar diversas realidades paralelas e convergi-las em uma dimensão comum. Claro que esta dimensão só pode ser governada por um reino de cada vez. Assim, estamos em uma dimensão espiritual a que chamamos D5OR, dimensão quinta, o reino. É aqui, no reino dos céus, na sala do juiz, Jesus Cristo, já que a ele foi entregue a faculdade de julgar todas as coisas. Não importa se essa experiência foi antes de Jesus vir em carne, pois, como sabemos, nas dimensões do Espírito, Jesus é extratemporal. Cristo já existia antes do ano 1 de nossa época, pois no conhecimento do tempo que temos, pode ser que a visão de Zacarias tenha sido mais que uma visão, tenha sido uma revelação dimensional. Portanto, essa visão que ele viu pode ser do ano 50 ou 500 ou 2020, correspondente à nossa época. Bem, vejamos a análise da visão. Temos vários personagens envolvidos. Primeiro, o vidente, neste caso, o profeta Zacarias, que está vendo o que acontece. Cenário: a sala de juízo no céu. O juiz, Jesus. O acusado não pode ser Jesus. Aqui, tomando as escrituras, diz que é a figura do sumo sacerdote Josué. O acusador, o próprio diabo. Bem, Jesus é apresentado aqui como o anjo de Jeová. Não um anjo, mas o anjo de Jeová. Vemos que ele está sentado, depois está parado no momento em que Josué é transformado. Mas devemos ver aqui em profundidade os seguintes detalhes. Jesus pede que Jeová, neste caso, o Pai, repreenda Satanás e então começa a dialogar com Josué. Mas este é o ponto.
O profeta Zacarias está em espírito diante de Jesus. Portanto, Josué está da mesma maneira, em espírito, não no corpo. Se entendemos as palavras de Jesus, Zacarias 3:8, vemos que todos são figuras simbólicas, isto é, o único humano é o espírito de Zacarias, mas Josué não é Josué. É apenas uma figura simbólica, ou poderíamos dizer que é um anjo que representa Josué, ou poderíamos ser mais específicos e dizer que é o anjo de Josué que está diante do trono. Então podemos ver aqui que Deus está dando uma ordem, uma missão direta ao espírito de Josué. E ainda que talvez Josué esteja na terra comendo, dormindo ou orando, isso não é relevante. O importante aqui é que vemos a soberania e sabedoria de Deus, que pode transferir uma ordem direta a um espírito sem que a mente ou a alma tenha esse conhecimento. Vamos passo a passo. Deus ordena e transfere uma missão ao espírito de Josué nos céus, que mais tarde será contada ou anunciada a Josué, o homem e alma vivente da terra, pelo testemunho do profeta Zacarias. Isso significa que uma pessoa pode receber o chamado à missão de Deus e, claro, a unção direta de Deus em seu espírito. Bem, sigamos com Josué ao tempo exato, talvez pouco tempo depois que ele recebeu, por testemunho e ato profético do profeta Zacarias na terra, o testemunho do que tinha acontecido nos céus. Vemos que Zacarias faz um ato profético e uma entrega de coroas no capítulo 6, de acordo com as visões que havia recebido nas dimensões espirituais, mas os fatos na terra ou no natural sempre são posteriores aos fatos proféticos nas dimensões do espírito. Entrar nas dimensões espirituais é trazer um desencadear de acontecimentos nas dimensões naturais. Devemos compreender que, desta perspectiva, fazer um ato profético não tem nada a ver com fazer algo procurando as bênçãos de Deus, esperando que Deus honre isto para que vá tudo bem. Um ato profético significativo é fazer algo na terra que vá de acordo com o que já aconteceu nas dimensões espirituais, e isto provocará que a terra ou eventos naturais se alinhem com a vontade do céu. E assim, a vontade de Deus se cumprirá, eliminando todas as interferências e acelerando os tempos. Logo, Deus está dando uma ordem ao espírito do sacerdote Josué. Isso sustenta, então, que há transferências e que talvez estejamos descobrindo maneiras significativas de transferir uma virtude de Deus. Subtítulo: Transferência multidimensional. Vejamos que há transferência por palavra, por imposição de mãos. Mas aqui temos uma metodologia diferente, a transferência pela comunicação de espírito a espírito. Se usarmos essa interpretação, compreendemos o seguinte: o anjo que estava responsável pelo sacerdote Josué estava em uma posição desfavorável. De alguma maneira, não estava completando sua missão com Josué, pois a evidência é que sua situação estivesse decaída por causa das tribulações que Josué enfrentava na terra. E em paralelo a Josué, estava o reflexo de uma guerra entre Satanás e o anjo que apoiava o ministério de Josué. É por isso que Jesus intervém, repreendendo Satanás e restaurando a dignidade desse servo. E paralelo ao que acontecia no natural, o ministério desse anjo era restaurado nos céus. Parecia que assim como nós somos atados aos nossos destinos,
os anjos são atados, entre aspas, a nós. Isto é, a responsabilidade, pelo menos do anjo pessoal que cuida de nós, é de nos levantar e nos animar para que sigamos a Jesus Cristo e cumpramos nosso destino. Veja que tremendo isto! Se você falha na sua missão, está fazendo ou fez com que o anjo que você tinha para cuidar de você falhe também. Não podem cumprir nossa missão, mas são enviados para nos ajudar a fazer a nossa. Sendo assim, se você cumpre, eles cumprirão, mas se você falhar, eles falharão. É por isso que quando Deus restaura a figura simbólica de Josué nos céus, dizemos que é o anjo de Josué, pois não muitos dias depois, a pessoa de Josué é restaurada na terra para cumprir sua missão. É por isso que o livro de Apocalipse manda diretamente o anjo da igreja a cumprir sua missão. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse 2, versículo 1. E, mais além das interpretações que queiramos dar a essa passagem, devemos admitir que a verdade central, sem enganos, é uma ordem de Deus ao anjo e fim de assunto. Isto é, amados, estamos falando que o nosso destino e o do anjo que está responsável pelo nosso cuidado estão estreitamente ligados, pelo qual é conveniente que descubramos rapidamente nosso destino e aprendamos a caminhar em meio aos anjos, pois não estamos sozinhos, mas na presença de muitas testemunhas. Então, se uma pessoa não consegue avançar no seu destino profético ligada a seus fracassos, está fazendo com que os anjos fracassem. Quanta responsabilidade temos então no cumprimento de nossas tarefas? Jesus foi assistido por anjos em diversas oportunidades de seu ministério e os vemos em momentos importantes. Vemos anjos cuidando dele enquanto era pequeno. Os vemos apoiando nos momentos em que era tentado no deserto e os vemos ajudando e fortalecendo no momento em que lutava contra Satanás e decidia seu destino no jardim do Getsêmani. Vemos um processo de interação profunda que demonstra 3 tempos na vida do ministério de um homem dimensional. Os anjos se encarregaram de cuidar de você, enquanto não é maduro. Eles o ajudará a resistir à tentação e a escolher o caminho da santidade. E quando você estiver pronto para assumir a responsabilidade pelo seu ministério, eles o apoiarão para que faça o determinado por Deus para você. Uma vez que você entrar nisso, vem a 4ª e última fase. Eles estarão com você todo o tempo para ensinar e ungir você da parte do Pai, para que você traga ao mundo a revelação de Cristo. Essa era a vontade de Jesus com a vida de João. Bem, nesta 4ª e última fase é que necessitamos nos concentrar. Sempre soubemos que anjos cuidavam de nós, nos fortaleciam e nos ministravam, mas a revelação nesta geração é que mais cristãos em todo o mundo estão recebendo ensinamento direto dos anjos que transmitem os projetos do Pai para a igreja. Por esse motivo, devemos aprender com os anjos, pois sua proximidade com Deus dá-lhes um benefício único, saber qual é o projeto de Deus para as nossas vidas. Sua atribuição é para nos guiarem a fazer essa vontade. E eles o fazem nos revelando as Escrituras para que tomemos as decisões corretas. Eles não intervêm em nossas decisões, mas podem nos apoiar uma vez que decidimos corretamente fazer a vontade de Deus. Aleluia. Amém.